Dançarino, produtor, ativista, positivo, andarilho, criador da festa Amém e natural da Vila Santa Isabel, na zona leste de São Paulo. Esse é Felipe Couto. Artista visual, consultor de imagem, professor, especializado em História da Arte, nascido em João Pessoa e morador de São Paulo. Esse é Gil Oliveira e o casal Felipe e Gil são os convidados de hoje do Guia Negro Entrevista. Hoje o Guia Negro Entrevista traz vocês para conhecer um pouquinho do Museu da Diversidade, que fica aqui no Metrô República, no centro de São Paulo, e para conhecer mais do Felipe e do Gil. E o tema do programa de hoje é Amor Preto Gay. E aí eu queria que você, Gil, apresentasse rapidamente quem é o Felipe e você, Felipe, apresentasse rapidamente quem é o Gil. O Felipe é uma pessoa multifacetada, no sentido de que tem muitos desejos dentro dele de conhecer, de aprender e de dividir com as pessoas. Uma pessoa generosa. O Gil, acho que é uma energia sublime, que tem um olhar poético para tudo que faz, para tudo que fala, para toda troca de artística, estética, tudo que ele olha, ele vê uma beleza. E é essa a contribuição do Gil para esse mundo. E como que vocês se conheceram e como é fazer essa caminhada conjunta? Foi um presente conhecer o Felipe. O Felipe é resultado de um processo de busca interior por um respeito por mim mesmo, e ele foi essa conexão do resultado desse processo de amadurecimento comigo mesmo. Vocês são casados, Felipe, no papel? Não, ainda não. A gente está nesse processo. O ano passado, no fim do ano, teve esse movimento de vamos todo mundo para casamento coletivo, a gente está respeitando isso, mas sim. Quanto tempo vocês estão juntos? Estamos juntos há 1 ano e 8 meses. Queria falar que ela achava eu meio frito, assim. Eu via as histórias, via pelas vezes, a festa, o tempo todo e tal. E ela ficava meio com medo. E aí descobri que nem é tão frito. E tem um conceito que fala da solidão da mulher negra, né? A gente sempre fala que esse conceito também se aplica aos homens negros gays, porque há primeiro uma hipersexualização do homem negro, depois há essa frustração de quando descobrem que esse homem negro, ele não é o macho alfa, ele é um homem gay, né? E tem um processo também de rejeição, né, desse homem. Como que isso atinge vocês e atingiu vocês até vocês chegarem nesse relacionamento? Acho que nós, como pessoas negras LGBTs, tem essa fragmentação de si, né? Então, no ambiente, no micro, que é a família, a gente é acolhido em torno da nossa negritude, a questão do bairro, de classe, mas essa parte afetiva, sexual, sempre foi bloqueada ali. Então, e aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo maneiras de escorregar da capoeira e vai se fragmentando, né? Então eu sei que aqui eu vou fazer essa performance, ali eu vou fazer outra, e aí cria esse corpo, essa identidade fragmentada. Até o lugar da sexualidade, como um prazer, um poder da intimidade, essa intimidade radical que a gente tem, de entender aquele momento do sexo como uma autocura. Então, esse processo desse encontro, o Gil também é um encontro com a comunidade, se entender como gay, negro, bicha preta, LGBT, e se entender a troca, né? Então, todo o resultado da festa Amém também é isso, né? A necessidade de estar com as nossas. Eu quero estar em roda com as nossas trocando. Então, a partir daí, a gente vai entender todas as nossas subjetividades. Vocês acham que é mais difícil um relacionamento entre dois homens negros em relação a um relacionamento, por exemplo, entre um homem e uma mulher branca? Quais são as diferenças, quais são as dificuldades e as delícias que vocês enfrentam no dia a dia, pensando nesse relacionamento? Eu não sei se é mais difícil, mas existem algumas coisas no relacionamento entre dois homens, digamos assim, primeiro, antes de pensar em dois homens negros, eu vejo que o gay ele tem ainda um desejo pela figura, pela caricatura, pelo estereótipo de um homem mais masculinizado. Então, eu sou gay, sou afeminado desde sempre e eu não queria mais me transformar numa figura caricata, construída a partir do desejo do outro,
para satisfazer o outro muito mais do que a mim, simplesmente para estar num relacionamento. Quando eu pergunto dessas dificuldades, é porque para mim, às vezes faltam modelos. A gente vê vários casais brancos, héteros, e a gente vê muitos poucos casais pretos gays. Então, a gente tem poucos modelos para se espelhar, né, de relacionamento que deram certo ou de relacionamentos que estão acontecendo, né? Então, quando você... É meio que aquela síndrome do filho único mesmo, né? De a gente ser os únicos em vários espaços, né? Então, as dificuldades, acho que para mim, às vezes vem disso também. A gente não tem um imaginário criado, né? Nossa, sim, Quando a gente tinha poucos personagens gays nas novelas, era um casamento interracial que sempre o negro se fudia mais. Então, essa falta de imaginário também tem esse gostinho que a gente está criando, né? Então, a gente nunca viu esse feed com vários selinhos em vários lugares. Então, a gente tem esse momento de descoberta de si mesmo, não sabia que era possível ter isso. Gil, eu queria que você contasse pra gente como é esse seu trabalho de artista visual e visagista. É um trabalho lindo, que tem também por trás da estética um autoconhecimento, né? A gente lida com os desejos das pessoas, com as frustrações das pessoas, e a partir desse instante a gente vai descobrindo como é que a gente pode alinhar esse interno de cada um para fora, comunicando através da imagem, do visual. Felipe, você organiza uma festa que chama Amem. Me conta um pouquinho qual que é a ideia da festa e como que a gente pode saber quando é a próxima. A Amem surge em 2016, a partir de várias movimentações também na cidade, de grupos, de pessoas, encontrando, trocando com essas pessoas, e surge através de uma necessidade de um lugar de acolhimento. E surge em 2016 e começa a vir pessoas, falar pessoas, e cada pessoa foi trazendo um discurso, uma proposta, então é um espaço autônomo, vira um espaço autônomo de criação, e também muito pensado nessa importância dos bailes na construção da comunidade negra, né? Desde os 70, mas também as festas populares. Dá para dizer que a festa também é uma espécie de manifesto político? Porque vocês também fazem rodas de conversa, sim, né? Sim. A gente entende a simples comunhão, né, como ato político. E numa festa, né, o corpo o tempo todo está falando. A gente está falando sobre coisas que não é possível verbalizar. Mas a partir de algumas edições, a Festa Amem sentiu a necessidade de verbalizar também, né, para praticar essa fala. Então, falar sobre essas coisas que não temos espaço a partir do espaço de acolhimento. E aí, hoje em dia, a gente tem esse espaço político, celebrativo, afetivo, artístico também, né? Como a partir de emergências da cidade, como a gente está respondendo em forma de arte. Tem um post seu na rede social que você fala que AIDS, raça, gênero precisam ser discutidos juntos. Por quê? Gênero, raça, AIDS é uma coisa que está muito conectada. Quando a gente vê números, as mulheres negras estão morrendo 3 vezes mais que mulheres brancas, né? Homens gays negros sofrem também, né, detectados, morrem por decorrência da AIDS, muito mais que homens brancos. Então, a primeira vez que eu me dei conta que eu era gay, esse imaginário já estava em mim, né? Eu estava nos anos 90, né? Era da Cazuza e toda essa imagem triste, deprimente da AIDS, né? Fala de uma pena de morte. E por mais que a gente tinha essas comunicações, eram muito superficiais. Eu queria saber como é ser ativista LGBT, que fala do tema de HIV/AIDS, que fala de questões raciais, nesse momento que a gente vive um governo que está promovendo vários retrocessos sociais. Eu acho que é um processo muito duro que você se vê atingido o tempo todo. Toda vez que você entra no Facebook, você vê uma notícia de um desmonte da saúde pública, um desmonte da educação, um desmonte da cultura. Então, são coisas urgentes que a gente tem que criar estratégias para criar ações. Então, como a gente vai realmente usar o que a gente aprendeu, o que a gente conquistou, né, nos últimos anos, que a gente teve o mínimo de políticas públicas para se articular, para criar formas de resistir, né? Então, além da Amem, eu faço parte da Companhia Sansa Croma, uma companhia de dança contemporânea negra que reside no Capão e que cria
a partir de e para a periferia. E foi possível construir esses 17 anos de história de criação em dança a partir de políticas públicas, né, que formou dançarinos, formou diretores, formou iluminadoras, formou muitas pessoas, né? E agora é o momento da gente se repensar, se rearticular, entender qual é essa rede que a gente está construindo para criar formas de resistir e não perder a nossa relação com a nossa base. O tempo todo tá ali nessa troca, né? Fazer essas pontes. Em junho a gente comemora o mês do orgulho LGBTQI+, e tem a parada aqui em São Paulo, que é um dos maiores eventos da cidade, a parada gay ou LGBTQI+. Em paralelo a isso, vocês realizam a parada preta. Qual que é a necessidade de ter essa parada específica para a população preta que é LGBT? É uma segregação? É um movimento de exaltação de pessoas que estavam segregadas antigamente? Por que isso? Eu acho que é uma necessidade de visibilidade, mais que nada, né? Então, acho que hoje em dia, a Parada LGBT de São Paulo é o maior evento turístico, né? E aí a gente entende que esse movimento gay que se formou a partir do Stonewall foi embranquecendo e foi transformando nessa coisa que a gente vê Pink Money, né? Então a gente também é um processo de voltar para a importância política das paradas, né? Como a gente vai criar essa rede? Nos Estados Unidos, quase todas as cidades têm suas próprias Black Prides. Eu e o Félix tivemos a oportunidade de ir nos dois últimos anos, né, 2017, 2018. E lá, esses assuntos sobre saúde pública, sobre a epidemia da AIDS e o impacto da AIDS na comunidade negra, as pessoas trans, são vivos até hoje. Então, a Parada Preta traz a necessidade de tornar vivo essas discussões urgentes na nossa comunidade. Felipe, você se classifica como andarilho. Eu queria que você desse uma dica pra gente de um lugar relacionado à cultura e história negra que todo mundo tem que conhecer pelo menos uma vez na vida. Mas antes de você responder, eu queria dizer que essa resposta vai estar no nosso IGTV e no nosso Facebook. E já que a gente está falando de corpos negros, eu queria saber para você, Gil, o que é ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no mundo. Primeiro que eu acho que o homem, o homem negro, a mulher negra, ela tem uma influência do branco muito forte. Então, muitas vezes a gente até questiona se a gente está no lugar do negro, no lugar do branco, porque o Brasil ele trouxe esse distanciamento de olhar para o negro, do negro olhar para o negro aqui dentro, como se ele realmente fosse ou não negro, porque a gente olha para o negro olhando para a África, né? Quando a gente chega aqui no Brasil, a gente se mistura e por conta disso a gente é influenciado, né? Então, ser negro no Brasil é uma descoberta. A gente pode considerar uma descoberta mesmo. E aí você vai despertando para esse lugar do negro. Então, ser negro, para mim, é se entender negro, né? Para você, Felipe, o que é ser um corpo negro no mundo? É se entender o tempo todo também. Entender esse corpo que sempre esteve na esquiva, sempre esteve nas pontas, que vai permeando, porque é o sistema racista, né? E a gente vive nesse sistema. Então, ser corpo negro no mundo é um corpo que está na esquiva, sempre no gingado, entendendo todas essas relações, entendendo no olhar, né? Quem a gente se comunica, com quem a gente pode contar. A gente tem essa coreografia social. Então, quais são as formas que esse corpo negro vai buscar para circular e resistir? Então, seguir vivo é nosso maior desafio e missão. Gil, obrigado pela entrevista. Felipe, obrigado pela entrevista. Salve, galera! Meu nome é Felipe Preto, eu sou transista, publicitário e proprietário do Trança de Preto, que é um estúdio de tranças africanas que fica na quebrada da Zona Norte, Casa Verde. E lá a gente fomenta diversos closes como box braids, tranças africanas, tranças nagô, twists,
crochet braid, dreads, manutenções, tudo para deixar a negada muito linda. Nosso trabalho é baseado em princípios africanos, então a gente tem uma pesquisa muito legal, desenvolvendo referências de África e de diáspora, para deixar o pessoal bem africano aqui em São Paulo. Então estamos na Zona Norte, na Casa Verde, nosso Instagram é Trança de Preto, página no Facebook Trança de Preto, e é isso, espero vocês lá. Axé! Quero ser lembrada ao meio-dia para o almoço e não à meia-noite para ser ele. Essa frase é do livro Troca, da poetisa Tata Alves, que é uma querida, sensível mulher, muito especial para mim também. Eu gostaria de compartilhar uma frase que me inspira. Minha mãe sempre disse: preto, enquanto descansa, carrega pedra. Pois bem, eu não carrego, eu danço e proponho aos meus parceiros que dancem com as pedras. Esse é meu estado no mundo, em São Paulo, no Capão Redondo, na rua Ilha de Maiorca, no meu quarto. A indignação é minha materialidade poética e dela eu exprimo. Sobrevivo, exorcizo dia a dia e qualquer tipo de opressão. Daqui, o monstro é outro e cada um sabe muito bem qual é. Gal Martins, a diretora da companhia Sansa Croma, com quem eu tenho o prazer de dançar e criar.